Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e aqui ao meu lado está ele, Fiat Mobi Tracking 2026, o verdadeiro mini carro brasileiro. Sim, ele é o que tem o menor entre-eixos, o menor comprimento, mas traz mudanças que a gente não via há muito tempo no Mobi. Prestes a completar 10 anos de idade, agora no mês de abril, ele agora traz única e exclusivamente o motor 1.0 Firefly de 3 cilindros, algo que aconteceu já em janeiro de 2025, mas como a última vez que ele passou por aqui foi em abril de 2023, você não pode desconsiderar, não é mesmo? Bom, ele não traz nenhuma mudança estética profunda aqui por fora, mas lá por dentro ganhou componentes que você não esperaria em ver neste que é o sucessor intelectual do Uno, ou assassino de Uno, como dizem alguns entusiastas do carro que ficou 37 anos sendo produzido ininterruptamente no Brasil. Aqui eu também vou te contar como ele anda, o quanto ele bebe, tá andando melhor e não tá bebendo nada, e claro, estabelecer comparações contra o seu principal rival que vende bem menos do que ele, o Renault Kwid, que também tem uma versão aventureria chamada Outsider. E vamos explicar também por que o Mobi vende mais e também onde ele vai se encaixar agora que o Argo vai dar adeus para um novo Argo baseado no C3 e que vai ter cara de grande panda italiano. Que bagunça, belo! Tutu! Depois da vinheta, roda aí Mário, Luigi, Alessandro Nanini, Enzo Ferrari, dell'Arquinho. Vai! A história do Mobi poderia seguir o mesmo roteiro trágico que vimos em outros carros muito pequenos ou mini carros. Você se lembra, obviamente, da história do BR-800 ou do Super Mini da Gurgel, ou também a fatídica morte de Up TSI. Muito porque quando ele foi lançado em 2016 levou tempo para pegar. E o problema era chamado Uno. Pois é. Você tinha o Uno, que era um carro com mais entre-eixos, mais carroceria, um porta-malas decente, não um porta-joias, que custava só 10% a mais. Você olhava os dois e falava, eu não vou entrar no Mobi não, talvez eu nem caiba. Mas no fim das contas cabe, pelo menos na frente. Mas à primeira vista, o Uno parecia algo mais normal de se ter do que se estava acostumado. Afinal, vínhamos de gerações em gerações comprando Uno, ou Gol, ou Chevette não, ou Corsa, ou Celta, ou Fiesta, ou K. O primeiro K também não, o segundo já era um pouco mais palpável. De toda forma, a Fiat queria fazer com que ele vingasse, porque ele era aproximadamente 20% mais barato de se fazer e só 10% mais barato de vender. E eles dobraram a aposta, porque a partir da pandemia em 2020, a indústria mais ou menos que entrou em colapso e os CFOs começaram a cobrar resultados um pouco melhores, por essa crise de condutores, semicondutores e chips encareceu bastante o preço dos carros e impossibilitou muitas vezes eles de saírem das fábricas. A solução foi o quê? Bom, já se tinha o Argo lançado em 2017, que também tinha as vendas atrapalhadas pelo Uno. Hoje o Argo é o compacto mais vendido da Fiat, atrás apenas no geral do Polo e, obviamente, da picape Strada. O Uno foi embora. Ficou numa placa de aqui jaz. E a partir daí, sim, as vendas do Mobi decolaram um pouquinho mais. Tanto que em 2025 ele vendeu 8% mais do que em 2024 no mercado, que cresceu 2,5%, enquanto seu concorrente principal, o Renault Kwid, cresceu nos números do mercado. Ou seja, ele não é muito incomodado pelo Renault Kwid, apesar de ser mais caro. Pois é, essa versão Tracking completinha assim, com teto pintado de preto e outras coisinhas que eu vou te contar, não sai por menos de R$88 mil no canto direito da nota fiscal. Contudo, porém, entretanto, você tem redução de IPI e pode achar com preços entre R$74.990 e R$76.990, muito próximos do que você vai ter também com o Kwid Outsider, que parte de R$85 mil e também pode ir para sua casa por este preço perto dos R$75 mil. Bom, mercado explicado. Vamos agora a algumas diferenças entre ele e o seu principal concorrente. Muita gente fala também do BYD Dolphin Mini. Ele não é
um mini carro com 2,50 de entre-eixos. Mini carro a partir de 2,45 para trás. Prova é o Mobi com 2,30 e o Renault Kwid com 2,43. Vem cá, querido. Esteticamente ele não tem um retoquinho do nosso amigo Peter Fassbender, abraço pro Peter, desde 2021, se eu não estiver enganado, quando ganhou aquela bandeirinha da Itália ali na frente, coisa fofa. E também teve essa mudancinha aqui no detalhe da grade e aqui nessa colmeia de baixo. De resto, tudo igual, inclusive as dimensões. Um dos raros casos de carro que passa 10 anos com muito pouca intervenção e nenhuma mudança física. Talvez porque ele já seja superior ao Kwid, que chegou depois, lá no final de 2017 também, se eu não estiver enganado. Porque ele vai melhorando em coisas que você não vê, mas percebe. Quer dizer, se pegar uma trena, vai ver. Ou seja, ele continua com 1,66 m de largura e é 9 centímetros mais largo do que um Kwid, por exemplo. Mas agora, nesta linha 25-26, ele também ganhou mais altura do solo, passou de 17,6 centímetros para 18,9, também conhecido como 19 centímetros, mesma altura de um Volkswagen T-Cross, mais alto do que um Chevrolet Tracker e até do que o de um Hyundai Creta, para você ver. Eles são chamados de SUVs. Será que o Mobi pode? Não comente! Bom, ele também traz um ângulo de entrada de 24,1 graus, por isso é o preferido de companhias como o Vivo, claro, e também ele é o rei do Uber X, aquele mais baratinho. Quem pede um Uber X constantemente e nunca pegou um Mobi é porque está pedindo ele em Mônaco. E não espere nada muito refinado e tecnológico aqui, continuamos com as lâmpadas halógenas tanto no farol baixo quanto no farol alto, quanto na seta, quanto nos faróis de neblina. A iluminação realmente poderia ser melhor, mas também não é comprometedora. Ele manteve aqui o logo da linha Tracking, que me lembra um pouco aqueles logos que a gente acha que é maçonaria, mas não é, né? E desde 2023 estão por aqui. Bom, vamos ali na lateral para continuar essa comparação e entender porque muita gente acha que o Mobi é pior que o Kwid. Será? Sim, se eu fosse daqueles que compra carro por metro quadrado, como você faz com apartamentos, mas não sou. Bom, aqui precisamos fazer contas, sim. Eu quase consigo abraçar ele inteiro. Me lembra muito o tempo que o Smart era vendido aqui, porque são apenas 3,60 metros de comprimento. Muito pouco. Nada mais nada menos do que 13 centímetros a menos do que você tem num Renault Kwid. E mais importante do que isso, só 2,30 metros de entre-eixos. O segundo carro com entre-eixos mais curto fabricado no Brasil é o Renault Kwid, e tem 2,42, ou seja, são 12 centímetros a menos. O Mobi é mesmo sui generis. Também é um dos poucos carros que ainda vem com rodas de aro 14, aqui com pneus 175/65. E a partir de 2025 para cá, em vez de vir com aquelas rodas escurecidas de cinza, passou a vir com as rodas pintadas em preto brilhante, assim como os retrovisores e as maçanetas. E nessa versão Tracking você tem bagageirinho aqui em cima. Eu não sei se ele aguenta, mas já botamos umas pranchas de surf aqui da molecada lá de casa. E aqui também tem teto pintado de preto. Em breve eu vou te contar quanto você paga nos opcionais para chegar perto desses quase 89 mil reais no preço de lista por ele. Vamos lá atrás, que aqui tem mais polêmica que em alguns casos pode se considerar que é um problema. Pois é, enquanto todos praguejaram e praguejavam contra o frio, veio a Fiat e colocou a cama na varanda ou na sacada, para você que é mais gourmet. A tampa de vidro que foi proibida pela Volkswagen no Up nacional, porque poderia quebrar e gerar um monte de hate, na época que o hate nem era como hoje, foi colocada no Fiat Mobi e deu muito pouco o que falar, porque o para-choque é bem longe da tampa aqui, e isso faz com que você não tenha o problema de qualquer abalroadinha ter a sua tampa quebrada. Mas sim, é menos resistente do que uma de lata. E se você quiser abrir a tampa do porta-malas do Mobi, não adianta insistir por aqui. Nessa versão com R$2.000 de opcionais, mais esta cor
vermelho Monte Carlo, que custa R$790, você tem o destravamento ali por dentro, ou você põe a sua chave aqui. O tracking aqui tá igualzinho da versão de 2023, que tinha o outro motor, e aqui este porta-joias de 200 litros. Deixa eu tirar a minha mochila de jornalisti, Corriere della Sera. Bom, aqui você olha e fala assim, não cabe um step aqui embaixo, e cabe. E é full size, pneu 175/65 também de aro 14, ou seja, este carro deve rodar, obviamente, como um veículo alugado por todos os rincões deste país, ou por proprietários que sim moram nos rincões deste país, afinal, é o carro low cost. Falei certo, meus fanáticos pela língua inglesa, seus anglofônicos, tá na mão de muita gente que não mora exatamente em lugares onde o asfalto é pouco precário. E é de vidro mesmo, velho. Coragem. Bom, lembrando que no Renault Kwid você vai ter um espaço de um porta-malas normal, como nos acostumamos desde Palio, Celta, Corsa, enfim, com 290 litros, ou seja, 90 litros a mais do que aqui. E isso sim é uma das coisas que impede com que muita gente que usa o carro como o único carro da casa, o carro da família, compre um Mobi. Quando você põe do lado do Kwid, leva suas coisas, vai na concessionária e vê, vai perceber que para entrar aqui atrás tem que ser bebês, e para colocar coisas no porta-mala não existe. É praticamente um roadster. 2 lugares. 2 mais 2. 2 mais 1,5. Pois é. Bom, aqui bem marcante esse para-choque bem para cima, e isso aqui meio que antecipou um pouco do que a Fiat fez com o grande Panda. Isso já nessa era Stellantis, porque na época que o Mobi foi lançado, a Fiat ainda era Fiat Chrysler, não tinha ainda feito a fusão com a PSA. Eu gosto desse para-choque mais bundudinho. Afinal, a escola Sargentelli tá aí, né? Vamos lá debaixo do capô, porque tem mudanças bem importantes, especialmente em desempenho e em consumo. Meus fanatiquinhos por técnica, deixa eu desligar aqui, né, que vai que essa bateria acaba. Vocês sabem, né? Vocês vão dar pulo da cadeira, mas freio a disco na dianteira, só tambor na traseira, eixo de torção atrás, suspensão McPherson aqui na frente. Esta mesma plataforma que deu origem à estrada. Não tem muito a ver com Argo, mas tem. Não tem muito a ver com Uno, mas tem. E não tem muito a ver com Palio, mas tem. Tanto que o Palio era chamado de Projeto 326. E o Mobi tem a plataforma com o nome 327. Ou seja, sim, uma evolução do Palio, que passou por diversas evoluções e foi um dos carros mais vendidos da história da Fiat neste Brasilzão grande sem porteira. Bom, o 1.0 Fire de 4 cilindros saiu da linha Mobi desde 2025. O Procon VL8 fez com que ele não servisse mais para as emissões, e desenvolvê-lo para que atendesse ficaria caro demais num projeto, como eu sempre digo, low cost. Bom, aqui 1.0 de 3 cilindros, 75 cavalos com etanol, 71 com gasolina, como está aqui. E 10,7 kgfm de torque com etanol, 10 cravado com gasolina a 3.250 rotações por minuto. Lembrando que este carro pesa apenas 969 quilos. Não é uma relação peso-potência maravilhosa, mas não é tão ruim como, por exemplo, de um C3, que tem o mesmo motor, o mesmo câmbio, o C513, e acelera de 0 a 100 um pouco mais lento do que ele. Ele fez de 0 a 100, pasme, em 14 segundos cravados, mesmo com gasolina, o que é, salvo engano, 0,8 segundos mais rápido do que fez no último teste com o motor 1.0 de 4 cilindros, que tinha basicamente a mesma potência, era 74 no etanol, 71 na gasolina, mas tinha pelo menos 0,7 kgfm de torque a menos. Em consumo, foi um arrebento. Consegui com média de 23 km por hora em um percurso de 25 km por subidas e descidas e avenidas e ruas ruins da capital paulista, 10,8 km por litro na gasolina.
é bastante. Pode comparar com outros compactos por aí. E na estrada, lembrando que eles fizeram um jogo bem interessante, de primeira, segunda e terceira marcha curtinhas, e quarta e quinta bem longas, 17,8 km por litro na estrada, média de 112 km por hora, durante 65 km na Castelo Branco. Tá de parabéns. Agora vamos lá dentro. Afinal, aqui não tem nenhuma coisa que movimente muito as suas sístoles. Mas, certamente, você vai rir do que eu vou passar aqui atrás. Com todo respeito, claro. E vem água, hein? Nossa Senhora. Olha tudo a porta aqui. Você sabe, né? Sim, carros até 100 mil mais caros do que ele ainda tem. Plástico duro aqui atrás, aqui não ia ser diferente. Tem, ó, você que não viveu os anos 80, toma. Toma manivela. Toma manivela. Isso escancara muito do que muita gente fala, não é por maldade, é por aviso do quanto a gente está atrasado. Mas depois a gente trata desse tema. Bom, vamos lá. Esses são... Não que eu esteja me sentindo como uma adolescente numa festa com Trump, mas confortável eu não tô. Ainda bem que eu sempre pego o Uber X sozinho. E aí põe o banco para frente e ia ficar tranquilo, porque minha cabeça não pega no teto. Mas é realmente impressionante eles terem desenvolvido este carro e falando assim, não, dá, como não? Imagina, lógico que dá. Minha filha reclamou de andar atrás. Ela tem 11 anos. Tudo bem, ela será um animalzinho de grande porte, mas ainda não é. Ou seja, pesado. Como eu. Deixa eu mostrar aqui como é que são esses bancos, que são diferentes do que você vai encontrar na versão de entrada. Ó, nem a geringonça está conseguindo executar os seus serviços de uma maneira digna aqui. Os bancos têm essa... Muito legal, aliás. O Color and Trim aqui não dá para reclamar, não. Fizeram um trabalhinho bem feito. Gostei dessas costurinhas que lembram terra, né, do tracking. Só que ele poderia ter pneus de uso misto, mas aí ficaria mais caro do que já é. Ok, vamos lá. Aqui, espaço nenhum, né? E aqui temos um espaço para uma latinha barra copo. Nenhuma saidinha USB. Nada do que você pode imaginar que seja peremptório. Aqui, maçanetinha. Foi os anos 90 inteirinho assim, viu? Vidro elétrico, meu Deus. Vidro elétrico em cor de cabeça atrás. Eu lembro quando minha mãe comprou um prêmio CSL. Tinha vidro elétrico atrás, em cor de cabeça atrás. Era tipo andar de Rolls Royce. A gente se sentia rico na hora. Ainda computador de bordo. Loucura. Outra coisa que tem aqui que me lembra muito a minha vida pregressa. Isso aqui, ó. Isso aqui. Bota óculos. Isso aqui era coisa do IDEA. Tem até o retrovisor para as crianças. Só que aqui você não vê nada, né? Mesmo ele sendo côncavo assim. Côncavo não. Convexo ou côncavo? Depois você me explica aí nos coisas. Eles colocaram isso aqui no mob. Pra quê? Não é low cost? Bem, isso aqui deve ser baratíssimo, por isso tá aqui. Mas a minha cabeça pega aqui quando eu sento lá na frente. Vem ver. Deixa eu ver como é que sai aqui. Isso, joelhinho primeiro. Patinha 1. Patinha 2. Abdômen tá em dia. Opa! Vamos lá? Você achou que eu não ia caber, né? Ledo engano. O problema aqui é só se eu for pegar alguma coisa no bolso, é cabeçada aqui direto. Você só vê a cabeça das crianças aqui por esse espelhinho. Deixa eu ligar, cadê a chave? Tá aqui.
Chave canivete, lógico. Não vai ter chave presencial, né? Quer dizer, presença eletrônica. Os sons dos carros da Fiat são bem interessantes, viu? Queria até dizer isso. Acho que eu não disse no vídeo da Toro. Jovem, velho. No vídeo da Toro, o som é bem interessante. Muita gente reclama que eu não falo do som, porque também não dá pra ficar pegando negócio de som e pondo aqui pra ver se vai ter direito autoral ou não. Aí que com o vídeo, eu vivo disso, né? É complicado. Assim como é complicado achar um lugar pra essa garrafa. Complicadíssimo. Aqui não dá. Aqui do lado também não dá. Aí eu tenho que encontrar uma solução que é atrás do banco, que não é o correto. Ou eu ponho um copinho daqueles térmicos, não precisa falar o nome da marca, e aí eu ponho num cantinho ali. Aí eu consigo. Bom, não vai ter retrovisor eletrocrômico, claro. Luzinha de lamparina aqui dentro também. E aqui temos espelhinho. Ai, que maravilha, velho. Isso sim é luxo. Isso sim é luxo. Pro passageiro AE também tem, mas sem a portinhola, né? E aqui temos um porta-objetos para que o cara que passa de moto saiba se o seu celular tá aqui, ou se tá aqui, ou se tá no seu bolso. Da hora, né? Bom, vamos lá. Volantinho novo, direção elétrica. Pois é, não é mais hidráulica. Ficou até mais pesadinha, porque a hidráulica era uma manteiga quente, ou seja, o líquido. Era muito mole. Ainda está sobreassistida, claro. É um carro urbano e tem nessa característica a maneira com que as pessoas que desenvolvem acham que as pessoas vão usar. Mas é aquilo, né? Era muito mole. Temos limpador traseiro, eu posso acessar por aqui, coisa que você não vai ter, por exemplo, num BYD Dolphin Mini. Veja só você, conseguimos achar um item que tem aqui, além do motor a combustão, que você não vai achar num low cost chinês. Bom, central multimídia aqui, se não me engano é a da Toro, né? Da hora, né? Pelo menos isso. Pelo menos temos uma central multimídia que espelha Android Auto e Apple CarPlay num carro básico. Configurações do veículo, percurso, configuração de sistema, sem muitas funções, né? Conexão de telefone, rádio, funções, explorar, áudio, distribuição de áudio, equalizador, veja só você. Adaptação do volume à velocidade, execução automática, enfim. Aqui, o menu do clusterzinho digital, que deve ter umas 3,5 polegadas, se não estiver enganado. Aqui também temos... Isso aqui é um alerta quando você passar de determinada velocidade. Deixa eu pôr aqui. Eu quero que ele me avise quando ele passar de 180. Isso. Obrigado. Ok. Beleza. Aqui, pronto. Já deixamos o limitador certinho aqui. Agora vamos para outra coisa. 202 dias para manutenção. 4.661 quilômetros já rodados. SP1. Menu. Configuração não. Strip. Beleza. Tudo por essas teclinhas aqui em cima. Aqui, desligar o controle de tração e estabilidade. Aqui, ligar o desembaçador traseiro. E aqui, ligar ou desligar os faróis de neblina. Ou leblina, como falava meu vizinho Itamar. Ar-condicionado aqui. Beleza, graças a Deus. E aqui temos saidinhas de ar do Uno nas laterais e da Toro aqui no meio. Elas foram construídas em épocas diferentes. É que nem você ter um katana e um revólver. Mais ou menos isso.
Bom, não temos controlador automático de velocidade, não temos nenhum, nem nada, tem nada. Bom, deixa eu pegar aqui, preciso te contar algumas coisas sobre preço. Vou deixar o preço bem claro para você. Viemos aqui no Monte o Seu. Ah, e tem sim, como eu te disse, ó. Tem até Mob Tracking 1.0, mensalidades a partir de R$ 1.750, carro por assinatura. Como eu te disse, ó, tem Tracking 1.0, 2026 por R$ 74.990, com a redução de IPI, multimídia, tudo. De 84.990 por R$ 74.990. Contudo, porém, entretanto, deixa eu pegar aqui, outra pesquisa que eu fiz aqui, ó, no Monte o Seu. Esse veículo aqui, 84.990 preço de lista, mais 790 da cor, mais 2.990 de kits opcionais. Por quê? Aqui tem uma pegadita. Tem. Escolheu o Mob Tracking, 82.560 o Like e o Tracking 84.990, escolheu aqui. Próximo passo, cor. Todas as cores pagam, menos o preto vulcano. Vou espirrar. As sólidas Monte Carlo e branco branquiza, R$ 790 a mais. As metálicas prata Bari e Cisa Silverstone, 1.790. Pacotes de opcionais. Aqui tem o pacote Essential. O que é o pacote Essential? Cinto de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura, como tem aqui. Comando interno da abertura do porta-malas e da tampa do tanque de combustível, como tem aqui. Deixa eu mostrar aqui para você, que fica aqui do lado. Quem já teve Fiat sabe. Aqui, ó. É bem ali, ó. Esse aqui é do tanque, esse do porta-malas. Invariavelmente eu abro o tanque quando quero abrir o porta-malas. Nesse caso a coerência é o erro. Aí temos também retrovisores externos elétricos com função tilt-down, rebatimento automático da ré. Indicadores de direção, revestimento... Indicadores de direção. Nos retrovisores, Pisca no retrovisor. E revestimento parcial do porta-malas. Esse é o kit Essential. Agora vamos... O Pack Essential. Agora vamos pro Pack Top. Topzera. Aí inclui rodas de liga leve Aro 14, pneus 17565 e sensor de estacionamento traseiro. Esse custa R$2.000. Mas quando você clica o Pack Top, ele já te avisa. O Pack Top só vem com o Essential. Ou seja, um opcional de R$2.000 vira um opcional de 2.990. Mais 790 da cor. Sai por 88.770. Mas aí vem uma binha, vamos negociar, tal. Ele tem alguns acessórios também. Enfim, 74.990, 76.990, o que é muita coisa. E não, ele não é mais o veículo mais barato do Brasil, porque o Kwid na versão Zen sai por 78.510 e vai sair por menos de 70 mil com a redução de IPI. Quer dizer, perto dos 70 mil com a redução de IPI. E acontece com todas as versões, Intense, Outsider, Iconic, enfim. Todas têm essa redução de IPI para você. Contudo, porém, entretanto, eu preciso te contar uma coisa. Dentro do mesmo grupo, ó, já falei até com o meu sotaque francês, temos nada mais nada menos do que ele, o novo C3 XTR. Tá vendo aí? Precinho dele? 99.290. João, é muito mais caro. Calma. Preço de lista. 91.290. Mesmo motor, mesmo câmbio, mais espaço, porta-malas de verdade. Pense. Apesar de que eu não os considero da mesma categoria, justamente porque eu te expliquei, mini carros 2,45 m de entre-eixos ou menos. A partir dali, carros compactos. 2,46 em diante. Não tem de 2,46, se eu não me engano, mais o entre-eixo mais curto depois disso é do Dolphin Mini com 2,50. Considere carros compactos de 2,50 a 2,57. 2,58, 2,60. Compactos. E SUVs compactos até 2,65, que é o entre-eixos de um Volkswagen T-Cross. A partir daí já começa a ser meio médio, até uns 2,70, 2,70 para cima,
médio. Essa é a minha concepção da parada. Bom, também trocaram o painel de instrumentos, tá? O painel de instrumentos era bem ruinzinho antes, bem menorzinho, né? Aquele clusterzinho digital, um preto e branco bem nada a ver. E aí colocaram este painel da estrada, que melhorou também um pouco da atmosfera. Mas o que temos que ver se melhorou mesmo foi como este motor com este câmbio se comportam. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Você vai ver o que ele pula de lombada, querido. Vai, vambora. Bom, vamos nessa, vamos colocar aqui o meu cintinho. Tem sim regulagem de altura aqui para o cinto, mas não de uma altura de um animal de grande porte. Você que é novo no canal, saiba, eu tenho mais de 1,90 m, incontáveis quilos. Câmbio manual, ei, saudade. Andei muito disso aqui, viu? Muito na vida. Primeira e segunda bem curtinhas. Temos uma lombadinha aqui que você já conhece, daquela lombadinha que é um coqueiro deitado. Vou passar aqui a 25 km por hora, como se tivesse passado em cima de um pedrisco, daquelas pedrinhas de estacionamento. A direção melhorou bem, cara. Foi o que eu falei. Ainda está um pouco sobreassistida, característica dos compactos da Fiat, né? Mas melhor do que era aquela hidráulica, que era mais leve do que essa e dava uma impressão assim muito estranha quando você passava de um carro qualquer outro e entrava no Mobi e dirigia o Mobi. Ah, esqueci de falar para você, né? Uma das coisas que esse carro tem, que às vezes a gente não encontra em outros carros, acho que o Polo não tem, é regulagem de altura do volante. É bem interessante para quem é desse tamanho. E não temos nenhum revestimento aqui, ó. O controlinho do portão vai ficar fazendo barulho o tempo todo. Vou colocar ele no bolso aqui. Agora vamos para o teste mais peremptório. Aqui, ó. Vamos passar nessa lombada a 40 por hora. Também um coqueiro deitado. Vamos lá, atenção. Absolutamente nada a se sentir aqui dentro. Cara, essa é uma das características que devem fazer com que as pessoas que andam nesse carro entendam assim, pô, isso aqui eu vou até o inferno. Isso aqui eu passo em qualquer lugar. Porque justamente essa situação que eu vivo aqui, eu tenho plena consciência de que não é o Brasil de verdade, o Brasil da maioria. Sim, eu sei que muita gente mora nos grandes centros, mas uma boa parcela da população tem que encarar caminhos tortuosos em regiões, ainda que sejam regiões urbanas. Mas para você ir para o seu trabalho, para o lugar onde você precisa ir, visitar a família, enfim. Então, carros como esse aqui acabam por ser um canivete suíço para a pessoa. Ela consegue ter uma economia de combustível razoável, o desempenho não é sofrível, não é razoável, mas também não é péssimo. De 0 a 10, vamos colocar uma nota 4. Mas para quem quer ir do ponto A ao ponto B, está mais do que suficiente. E ele ainda consegue passar por essas tragédias que a gente tem de conservação pública, seja municipal, estadual ou federal, de uma maneira que o seu patrimônio, o seu bem, não seja... não quebre, para dizer o mínimo. Bom, o carro, como eu te disse, primeira, segunda e terceira marchas bem curtinhas. A terceira marcha aqui, o que mais me impressionou foi que a terceira marcha é bem curtinha. A terceira marcha funciona mais ou menos como se fosse uma segunda marcha em outros carros, inclusive os carros 1.0 com motor aspirado. E também tem a questão dessa leveza do carro, né? Apesar do torque estar disponível a 3.250 RPM só, ele consegue te dar numa situação urbana um fôlego e uma agilidade que são agradáveis. Eu não tenho reclamações do quanto a minha convivência com ele, o meu cotidiano, vai para lá e vem para cá, do dia a dia. Passa, Mob, que eu quero ver você, o like. Olha ele aí, calotinha, esse é o brabo. Não tenho reclamação a fazer. E é aquela asperezinha bem característica de Fiat, que não foi perdida com esses motores de 3 cilindros. Sim, mais ásperos do que o 4 cilindros. Tem uma vibração bem importante ali. Quando você abre o capô, você vê a tremedeira que fica ali. Porque ainda que haja compensação
de virabrequim ali e tal, da árvore de Cairns, não consegue compensar 100% quanto você faz num 4 cilindros que você tem os pares ali se movimentando e às vezes anulando a vibração de um lado com a vibração do outro. Mas, a minha reclamação desse carro é só com relação ao espaço e ao tamanho. A convivência mesmo com ele, obviamente tem gente que não quer mais saber de carro com câmbio manual, mas vamos nos transportar para uma realidade em que um segmento que não tem câmbio automático, os carros até 90 mil, não vai ter nenhum, a não ser, óbvio. Ah, João, mas um seminovo, pô, legal pra cacete, lógico, você vai ter Argo Tracking, você vai ter um C3 usadinho dos primeiros que vieram, você vai ter menos de 90 mil, você vai ter o RAV4 2015 da minha senhora, vai conseguir comprar. Mas vamos tratar da realidade do 0 km, de alguém que precisa, ou enfim, alguém que quer. Tem gente que só quer comprar carro zero. Aí fala assim, mas é muita burrice, né? Talvez não, talvez a pessoa só queira sossego, né? Aqui você tem 3 anos de garantia sem limite de quilometragem. Aqui você pode... Caralho, que cachorro é esse, velho? É um dogo. Esse cachorro é um inferno. Você tem 3 anos de garantia sem limite de quilometragem. Pode fazer a extensão por mais 24 meses, ter 5 anos de garantia, pagando uma graninha a mais. Então assim, eu quero ficar 5 anos com um carro que não me dê problema, eu fico na garantia e sem limite de quilometragem, que eu vou rodar todo dia do Pará ao Tocantins. Não só pela ponte ali, né? Mas, tô dizendo, enfim, vou rodar 200 km por dia durante 5 anos, eu quero um carro econômico, que não quebre, que me leve de lá pra cá, é só pra trabalhar, porque eu tenho uma caminhonete pra levar a família. Tá bem servido pra cacete aqui. E tá com uma suspensão robusta. Eles aumentaram ainda a altura do solo. Achei até que o carro ia ficar meio quicante, que às vezes é isso que acontece, né? Mas a equipe do seu Tonani é boa com isso aqui. Os homens conhecem o Brasil. Os homens rodam, hein? Você vê de mula de Fiat não, de Stellantis hoje, né? De todos os componentes deste grande grupo fabricados aqui no Brasil. Leia-se aí Citroën, Peugeot, Fiat, Jeep. Eles rodam, hein? E, cara, o expertise para fazer conjunto de suspensão é realmente louvável. A gente sente isso também no C3. Enfim, esse carro aqui tá bem datado, né? Com relação à tecnologia, desde que foi lançado e o que foi feito. Mas, como eu te disse no começo do vídeo, ele consegue ter melhorias que passam batido pela estética. Você não vai perceber de 17,8 para 17,8, acho que era a altura do solo, para 18,9 centímetros na altura. Mas quando dirige, não que o outro mob fosse ruim, mas você percebe que aqui tá mais, a sensação de robustez é mais perceptível. E assim, puta, João, vou me emocionar? Cara, não sei, poucas coisas são mais legais do que andar num limite com um carro que anda pouco. Parece que você tá muito rápido e no fim das contas não tá. Mas aquilo, a gente tem que estabelecer comparações, né? Primeiro com o Kwid, no final eu vou te dizer qual é a minha percepção, mas o mais importante para mim é que quando entra uma outra pessoa aqui de tamanho parecido ou próximo meu, ou até uma pessoa que não tem um tamanho parecido ou próximo, eu não preciso ficar me encolhendo para manter uma distância mínima para sobrevivência. Então isso já me agrada bastante. E ainda que o Kwid tenha passado também por algumas melhorias, e tem até uma versão elétrica, enfim, que é chinesa, bom, enfim, a gente fala sobre, vou pedir esse carro e a gente fala sobre isso. Eu gosto bastante do comportamento dos Fiat compactos. No fim das contas, de tudo que a gente já passou, tudo que eu já pude avaliar de Fiat, de Palio, de Mobi, de Uno, de Argo, o que menos me agrada é o Argo. Talvez a Fiat tenha percebido isso, que o Argo está precisando de uma renovação e vai trazer o grande Panda europeu, adaptado para uma plataforma Smart Car, que, como a gente tem no C3 aqui, mas com os padrões um pouco mais acima, porque a Citroën é a marca mais barata do grupo mesmo, e a Fiat é uma marca
um pouco mais madura, segundo os especialistas da própria marca deixam transparecer para nós. E o nosso grande Panda vai chamar Argo, vai continuar com esse nome, vai ser o refresh, né? Vai ser a nova geração do Argo, e talvez seja ele mesmo que precise um pouco mais. E esse carro aqui ainda não. Esse carro aqui ainda tem uma simpatia e uma capacidade de sobrevida para o público, porque ninguém está esperando muito do Mob. E talvez seja um nome ainda que não cansou, vamos dizer entre aspas, porque ele sempre foi isso, né? Mas eu faria uma versão Abarth. É claro que eu faria. Até com aquele motor 1.3. Apesar que 1.3 eu não sei mais se passa, enfim. Se vai passar no próximo. Ou até 1.03 cilindro turbo aqui no Mobzinho. Já sei lá, aumentar uns 50 kg no peso, 1.010 kg, 130 cavalos. Aí ia ser legal pra cacete. Hã? Imagina, um Mobzinho Abarth de 130 cavalos, umas rodinhas de aro 16, pneu perfil baixo, uma carroceria um pouco mais baixa. Hã? Por 100 pau? Ah! Nossa senhora, hein? Ia ser interessante. Mas enfim, devaneios de minha parte, né? Eu já propus Toro Abarth com o motor 2.0, Blackhawk, não, como é que é o nome daquele? Cara, esqueci o nome do motor. É Tiger Shark. Bom, é o que tá na Rampage RT. 272 cavalos na Toro, mais baixinha. Eu acho que ia ser legal. E também um Mob Abarth. Ia ser o que verdadeiramente Carlo Abarth dizia que era o correto com os modelos Abarth. Modelos pequenos, com motores pequenos, baixo peso, potência legal e que dariam calor em carros maiores, motores maiores e até esportivos, sendo amassados por carros pequenos, como o Fiat 500 Abarth fez. Bom, basicamente é isso. A impressão não é ruim, você olha de fora, é um carro meio ali, você fala, meu, é muito pequeno, mas é pequeno, mas não é paupérrimo. Eu acho o Kwid menos bem construído e a aparência um pouco mais simples do que a gente tem quando entra, dirige e convive com o Mob aqui. Mas a conotação mais implícita aqui é que é isso aí que a gente tem para oferecer para base. E eu acho que é pouco. É bem pouco. Ainda mais quando a gente começa a perceber que em outros lugares as pessoas têm acesso a coisas bem melhores. E eu nem estou falando do primeiro mundo que você está imaginando. Estou falando de algo que a gente já está podendo sentir o gosto aqui. Mas vamos fazer o retorno, já estou vendo que tem um trânsito infernal aqui. E vamos fazer o retorno e a gente conversa lá no nosso QG de volta. Essa garoinha não para. Chata pra cacete. E aí, Kwid ou Mob? Outra coisa. C3 XTR nem vou pôr. Já deu pra perceber que seria a minha escolha nessa casa dos 90 mil. Ainda que tenhamos a possibilidade de pagar menos aqui no Mob, menos 15 mil. Mas talvez você pegue uma promoçãozinha de XTR também. Dos minicarros, qual deles? E que mais que a gente pode refletir? Vamos lá. Olha, tudo parado, cacete mesmo. Falam, fazem obra, falam pra cá, pra lá, não tem um dia. Essa desgraça não tá tudo parado. Preço do progresso. Bora! Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, ainda que a chuva nos acompanhe, não desistiremos. E é sempre bom falar que eu sou um pouco suspeito para dizer de Fiats básicos, porque passei toda a minha juventude convivendo com espécimes e espécies desta
Família. Pois é, eu gostava bastante, me serviram bastante, quebraram um pouco e faziam com que eu adorasse andar em qualquer terreno, porque com essa suspensão, desde lá de trás, ele simplesmente ignora valetas, lombadas e buracos. É muito interessante para quem está com um pouco de pressa e não tem tempo a perder. E para mim, sim, é melhor do que um Renault Kwid. Acho ele mais robusto e também prefiro, quando tem dois animais de grande porte ali na frente, que um não fique encostando no ombrinho do outro. Dê uma distância vital para não rolar ódio, nem amor. Brincadeiras à parte, é por isso que ele vende mais. E também porque tem uma rede de concessionárias maior e também tem a fama que os precede. Sim, os Fiat compactos são pau pra toda a obra. E ficou legal com esse volante novo. Uma central multimídia muito semelhante, se não igual, que você tem numa Fiat Toro, e até que tá mais discreto do que quando chegou a versão Tracking, né? A adoção desse motor também é bem agradável para mim. Mas o Mobi não escancara só que é melhor que o Kwid depois que a gente anda. Ele escancara o tanto que a gente tá atrasado, especialmente com relação aos low-cost cars. Só para você ter ideia, o Geely EX2 Pro, na verdade, o Geely X2, em geral, é o carro mais vendido da China. Foi em 2025 e já começou também em 2026. Esse mesmo que está sendo vendido aqui. Por lá, ele custa 74 mil yuans, o equivalente a 56 mil reais. João, não seja burro, você não pode converter, você tem que deixar... Calma, meu amigo. Vale lembrar que a renda média e o salário médio do trabalhador chinês é maior que a do brasileiro. E ele paga 30 mil reais a menos no low cost car dele. Elétrico, maior, com tração traseira e tudo que você já viu no carro vendido aqui. Por essas e outras, eu preciso dizer, a indústria nacional tem que correr, porque o Mobi é aceitável, mas basta olhar para o resto do mundo, que não é comparável. E com esta bomba... Make sure you got time. Yeah. Oh, here it is. Oh! Holy crap! Oh my gosh! Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? E é isso. Por isso que quando o cara entra numa marca chinesa, ele não volta mais. Não tem como. Não tem como. Somos uns desgraçados. Mas tudo bem, eu gostei dele. Tchau. Hoje vai ser no modo Escócia, hein? Ó o vendaval. Garoa, é isso aí. Não basta o carro ser pequeno, tem que chover. Eu caibo dentro, quase não consigo ficar fora. Vamos lá? Vai. 3, 2, 1, valendo. Toda vez que pega um mob chove, vai tomar no olho, hein? Tá que pariu. Toda vez. Não, outra vez foi a mesma coisa. Agora de novo. Quando tiver período seco, manda um mob aqui pro canal. É chuva na certa. Tá louco. E não é chuva. Parece aqueles borrifadores de cabeleireiro, sabe? Caralho mesmo.